O que às vezes até o pessoal fala, mas tu é muito brabo com teus alunos, você xinga. Eu xingo mesmo. É? Xingo. Pois é, como é que é uma aula tua, cara? Xingo mesmo, porque tem coisa que você não pode falar, mas claro, tem que ter respeito, né? A gente brinca, tudo, mas tem que ter cobrança. Se tu encheu a cara ontem de noite e tu por exemplo, extrapolou no fim de semana, chega lá na segunda-feira com a cara de... não consigo. Azar, você tava com um pique pra beber, você vai ter que estar com um pique pra treinar também. Se você vai fazer corpo mole, mas azar, eu te arrasto pra fora alguma coisa, você vai fazer. Tem que botar pra mexer o corpo, porque senão não adianta. Eu digo, você não derramar uma gota de suor, cara, é um treino que não valeu a pena. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para trocar uma ideia, bater um papo, a gente conhecer um pouquinho das histórias, a história de vida, a história profissional, né? O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia, essas marcas que estão com a gente aí em 2024 e agora... Com a gente nesta semana, temos um cara que é atleta. Temos um atleta, ele chegou bastante ofegante, ele estava treinando, eu acho, né? Eu não sei se era do treino ou era de nervoso que ele estava. Acho que é de com a respiração né? acelerada. Tá conosco aqui o Juliano César Dávila, vou falar o nome dele, mas acho que poucos conhecem pelo nome, né? O Bulica tá conosco aqui, seja bem-vindo ao Falar Mais, Bulica. Ele que é... crossfiteiro, é assim que chama? Isso. Seja bem-vindo, cara. Prazer recebê-lo. Para mim é uma honra estar participando de um podcast com vocês e tá colocando um pouco mais à mostra as coisas a respeito do cross, a respeito da minha vida, futebol e um monte de coisa. Também, né? Você é professor de educação física, tem aqui, né, um briefing que ele passou algumas informações prévias pra gente, né? E da atividade física, além do crossfit, também futsal, né? Você dá aula de futsal? Isso? Não, eu treino, eu jogo bola. Você treina. Goleiro, você né? Pratica, então, isso, futsal. praticante na modalidade. O Bulica é um dos goleiros do Saideira, inclusive, Isso. né? Aqui do... Tá certo. Você Saideira. joga pro Saideira. Saideira que tá na Liga Catarinense de Futsal, né? Isso. E você falou aí de que vai utilizar, que a gente vai utilizar o Fala Mais para contar um pouquinho sobre essa tua vida aí dos esportes e tal, mas a galera que já te acompanha dentro de rede social, Instagram, essas coisas, já tem um bom conhecimento, né, cara? Porque tu é muito ativo lá. Bastante, eu sou uma pessoa... Eu sofro com um probleminha que eu sou meio ansioso, sabe? Eu não meio hiperativo, não consigo ficar parado. Entende? E 2 horas aqui agora sentado. Aqui é difícil. Então, eu sempre qualquer coisa que eu vá fazer a respeito da atividade física, eu sempre tento me doar ao máximo para pôr toda essa energia que eu tenho, né, para pôr para fora. Para extravasar. Isso. Então, a atividade física foi onde eu encontrei para fazer isso, né? Já no futsal também, já fazia isso aí também. E é isso. Devagar eu vou me soltando, tá? Sim, editado. sim. Viu, Bulica? Há quanto tempo você pratica esporte? Porque uma coisa que você mandou pra gente nas perguntas, ele mandou inclusive por áudio, que eu achei uma graça, você falando que eu era gordo, mas gordo, né? Eu era bem pesadinho. Na verdade, até meus 17, 18 anos eu era bem cheinho, né? Aí o que acontecia? Respondendo a tua pergunta, Sim. primeiramente, desde os 8, 9 anos eu pratico atividade física, mas de uma forma mais regrada. Depois dos meus 19, 20 anos eu comecei a levar mais a sério, como um estilo de vida mesmo, né? Porque eu sentia muita dor nas articulações para jogar bola, entendeu? Me fadigava muito, doía muito o joelho, então eu tive que dar uma mudada na questão também da minha alimentação e do que era certo, o que era errado fazer para mim poder ter um bom desempenho nisso, né? Então, eu comecei sempre, desde criança, jogando futsal, jogando futebol de campo. E depois me direcionei para a educação física e isso vou dar uma... E era sempre na posição de goleiro? Sempre. Geralmente o cara, quando é mais
Mas tinha a galera que diz, não, vai lá pro gol, que acho que é lá o teu lugar. Mas goleiro foi uma opção tua ou foi meio que necessidade dentro do esporte ali? Que você viu que não dava jeito na linha e foi pro gol? Na verdade, eu nunca tentei na linha, né? Mas eu sempre gostava muito de assistir a seleção brasileira e gostava bastante de ver o Tafarel, ver o Marcos jogando. Então, foi o que me inspirou para ser goleiro, né? Sim. E sempre futsal ou chegou a jogar outros? Não, eu jogava futebol de campo, mas bem mais... Mais futsal. Mais futsal, sempre. Praia mesmo é futsal. Até porque tu não é um cara alto, né? Pro futebol de campo, né? Pro futebol de campo, acho que sofre um pouco, Sofre bastante, principalmente cruzamento, essas Sofre bastante gol, no caso, né? Bastante. Isso quando a gente não se apresenta, não faz uns... A gente costuma falar, não faz uns boné na hora do jogo aí. Né? O cara, quando é baixinho no campo, sofre. Né? Tem que treinar o dobro, né? Sim. A questão de tempo de bola é bem diferente em relação ao futsal, né? E daí, futsal, tem que ser mais explosivo. Desde lá de criança, você já jogava no gol? Já, desde criança. É. Que idade você tem hoje? Tô com 29. 29 anos. Fazer Então 30, já tem quase duas meses. décadas aí que você já tá Jogando bola. jogando bola. E direto, cara? Sempre chegou a parar um tempo? Não? Sempre jogando. Sempre jogando. Campinho de bairro, escola, sempre. Uhum. Aí, uma coisa que eu quero trazer aqui, cara, pra gente aprofundar um pouco mais, é justamente sobre essa virada de chave aí, né? Tu comentou a adolescência toda ali, era um adolescente gordinho, Isso. né? E aí você fez uma mudança. E conta um pouquinho aí como é que foi, primeiro, a decisão pra... eu quero mudar a minha vida, meu estilo de vida. E daí contar também um pouquinho do processo em si, né? O que você teve que fazer, que tipo de ajuda tu procurou, foi mais autodidata em algumas situações? Então, só pegando um gancho, né, por causa do futebol, o que acontece? Como eu não tinha muito talento e não para jogar bola, o que você precisa ser? Você precisa ser esforçado. E puxando isso, eu trouxe para mim, como eu era meio pesado, eu preciso me esforçar o dobro, porque é mais complicado para você, como uma pessoa pesada, para jogar bola, né? Porque você fica um pouco limitado, questão de movimento, essas coisas, né? E eu não me sentia confortável, como eu falei antes, me doía bastante as articulações e tudo mais. Então, teve um dia que eu simplesmente cheguei em casa da faculdade, me olhei na frente do espelho e disse, não, chega. Né? Acho que está na hora de dar uma mudada, né? A gente tinha uns hábitos alimentares meio diferentes, que não é o mais correto, né? A se fazer. E foi assim, fui me adaptando, comecei a correr mais, caminhar mais, peguei um hábito, né? Porque a gente sempre era muito, não sedentário, mas não fazia nada além da prática do futebol. Que idade né? você tinha nessa época? Quando eu decidi essa mudança radical, 21 anos. Faz pouco tempo então, não faz muito tempo. Mas pouco, mas já quase uma década, né? 8 anos. E assim, a parte mais difícil disso é você aprender a dizer não para as coisas, que é o mais complicado, né? Porque você era acostumado com um ritmo, né? Por exemplo, jogava uma bola, ia... Não que hoje eu não faça isso, né? Mas com mais moderação. Você tem opções de questão de refrigerante, essas coisas, para você poder tomar depois de um jogo, né? Saía de um jogo de futebol, ia lá, comia 3 pastel, tomava 1 litrão de coca e achava que estava tudo certo, né? E o esporte que tu praticava era o futebol? Futebol, só. Mas você não jogava futebol pela... Era porque gostava sim, mesmo, não, sim. Eu vou praticar o esporte ali pra me... Condicionamento, essas coisas, não, né? Não, porque sempre gostei. Sempre gostei de jogar bola. E aí tu tinha essas dificuldades. E tu comentou, chegou na faculdade, se olhou na frente do espelho, e foi assim mesmo? Foi. Tipo, foi uma decisão repentina? Sim. Não foi algo que você foi amadurecendo, tipo... Não. Chega. Cheguei e disse, não, tem que mudar. E aí, quando você tomou essa decisão aí, brusca, né? Qual foi a tua atitude seguinte? Beleza, vou mudar, mas vou mudar por onde? O que eu tenho que fazer? Começando por mim, né? Você tem que ter as tuas tomadas de decisões, tem que ser mais... Você tem que ser muito assertivo nisso. E tem que também, claro, entender que se porventura algum dia, por exemplo, você não pode ser tão radical com as coisas, entende? Então, tem dias que não vai dar tudo certo, entende? Por exemplo, hoje eu vou comer um pedaço de... Era o que tinha na minha cabeça. Hoje eu me permito comer um pedaço de pizza. Não é o fim do mundo,
Entende? No outro dia, na próxima refeição, você voltava ao normal e tudo certo. Né? Você tem que ser... Eu vejo que para isso você tem que ter uma cabeça muito boa. Né? Não pode, claro, tem que ter um limite para você se cobrar. Porque senão acaba fazendo mal para você. Entende? Sim. Eu acho que você precisa sempre acreditar em você mesmo. Que ninguém pode fazer por você, a não ser você. E era essa... Eu sempre achava desculpas para as coisas. E eu passei a procurar qual que era o caminho certo, a solução para determinado problema, que no meu caso era problema com sobrepeso. Você falou que era gordo. Quantos quilos você pesava? Eu cheguei a pesar 101. 101 quilos. Você tem que altura? 1,75. É, bem acima. Hoje você pesa... 82,5. Mas de muita massa, né? Sim. É um pouquinho melhor que antes, né? Antes era só gordura, né? Tinha bastante graxa, né? tinha bastante graxa. A graxa. famosa. A banhazinha. E aí você tava... tu disse da faculdade, era educação física. Sim. Olha quanto tempo né, que eu levei para terminar isso aí. Porque na verdade, você me perguntou, mas eu vou falar, né? Não, mas fica à vontade. Eu fazia licenciatura em educação física. E a licenciatura é para você lecionar, para você dar aula em escola, né? Fiz um tempo... Quando entrei na prefeitura, parei com a educação física. Como é que diz? Trancou a faculdade? Tranquei a faculdade. Daí, esperei um tempo, preciso voltar. Tem que achar uma outra fonte de renda, mais alguma coisa. Então, eu fui para a área do bacharel. Que é para trabalhar com escolinha de futebol, trabalhar em academia, né? É outra área. Mas você parou na época por causa do tempo? Não tinha tempo? Ou foi o quê? Na verdade, assim, quando eu fui fazer meu primeiro estágio na sala de aula, eu não me adaptei. Né? Claro, você vai na sala, depois vai com as crianças. Não me adaptei, não. E por que você optou pela educação física lá na época da escolha da graduação? Da graduação? Porque eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei de esporte, né? Por mais que eu jogasse só futebol, né? Eu sempre achava interessante, bacana assistir e tudo mais. Ver as valências físicas das pessoas, né, praticando uma modalidade, não só, que eu digo, não só o futebol, correndo, saltando, né? Quando criança a gente assistia bastante os Jogos Olímpicos, né? Então tinha tempo para assistir, né? E então foi a partir disso aí. Claro, você sempre tem uma inspiração, né? Então eu lembro do meu professor da primeira série e nunca mais esqueci. Professor de educação física. De educação física, e tinha na minha cabeça que tinha que cursar educação física. Então, era uma ideia que você já tinha madura ali, não foi de uma hora para outra que você escolheu. Já tava... E nessa primeira fase aí que você teve do curso de educação física, tu trancou e depois foi pro bacharel. Mas nessa primeira, você entrou no curso gordinho, né? Sim. Lá dentro do curso, professores, os próprios colegas, eles te influenciaram ou te estimularam nessa escolha de mudança de comportamento ou não? Ou pra galera que convivia contigo ali, o Bulica gordinho tá tudo certo, tudo ok. Assim, eu sempre, acho que pra tudo isso na vida, você é sempre influenciado tanto pro bem quanto pro mal pelo meio que você tá inserido, né? Então, por você ser não que seja errado, né? Mas ser um professor de educação física, acho que seria necessário você se empenhar um pouco mais para as coisas, né? Então, não tinha problema nenhum para os colegas, né, da faculdade, nada, tudo tranquilo. Mas para mim, o meu me incomodava. Sim. Me incomodava. Você não estou dizendo que não me interpretem mal, a pessoa ter um sobrepeso é errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para mim, me incomodava. Eu precisava me desafiar com alguma coisa, e é uma coisa que eu precisava fazer por mim. Meus colegas não iam fazer, meu professor não ia fazer, minha esposa não ia fazer, meu pai não ia fazer. Não adianta você terceirizar a culpa para as coisas. Acho que tem que assumir a responsabilidade e correr atrás. Tá certo. E o teu apelido, cara? A Bulica a gente sabe que ela é redondinha assim, né? Foi por causa do teu estereótipo? Isso. Interessante, né? Como é que surgiu? Veio da infância? Isso, nós estávamos do lado da minha casa, quando criança, jogando Bulica. Com pesadinho, sentado no muro, o cara me chamou de Bulica e ficou... Venha cá jogar a Bulica. E ficou por Bulica e até hoje é Bulica. Te convidou pra jogar Bulica e você achou que ele tava te convidando... E a galera que tava perto deu risada e ficou. E o apelido, sabe como é que é, né? O apelido, ainda mais se tu na hora não gostou muito. Daí pega. Daí, claro, né? Era meio redondinho também.
Hoje tem que mudar, já o apelido já daria pra mudar, né? Já escolher um outro apelido aí que case melhor com... Ô, Bulica, assim, outra dúvida, né? Sim. Vamos aproveitar o momento para isso. Mais tranquilo. já tá mais Não, tranquilo. agora sim. Então, beleza. Ótimo. Viu só? Não dói nada, né? Participar aqui da conversa. Em que momento você começou a perceber que essa mudança realmente ela estava acontecendo em ti? Né? Porque, beleza, eu sou um cara gordinho que tinha meus hábitos e tal, vou mudar. Mudei a alimentação, comecei a praticar outras atividades esportivas, enfim, né, físicas. Mas que momento isso começou a refletir no teu corpo, fisicamente, né? E inclusive na autoestima também, eu acredito, né? Tipo, demorou pra acontecer, pra começar uma virada, assim? Ver resultados? Assim, acho que você precisa entender uma coisa, que quando você decide mudar, você tem que respeitar o processo. É um tempo que leva. Porque não adianta, por exemplo, falar pra vocês, a gente vai começar... Vamos sair correndo daqui, vamos mudar radicalmente a nossa vida. Tem que entender que tem um tempo. É uma adaptação também para o corpo, você sofre bastante, né? No começo, porque você tem que restringir uma outra coisa que você era acostumado a fazer. Até que chega uma hora que você passa na frente do espelho e você vê, opa, essa camisa aqui tá sobrando um pouco mais, minha calça tá começando a ficar folgada. Aí você começa a entender. Aí você vê a quantia que foi difícil para você ter que renunciar a certas coisas para você conseguir isso. Não tô dizendo, né, não interpreto de uma forma errada, que você precisa ser magro para você ser, né? Não. Mas eu acho que você consegue fazer muito mais coisas, ter mais desenvoltura, principalmente para mim, que eu sempre gostei de jogar bola, você consegue fazer com muito mais facilidade, né? E é isso. É isso. Quando você começa a ver os resultados na prática, na verdade, aí você falou questão do espelho, olhar para o espelho e ver, né, que tá folgando a calça, a camisa, acaba sendo um estímulo também, isso. Né? Você não quer mais parar, né? Uhum. É como eu falei, você tem que seguir aquela linha e, claro, pode ter vezes que você acabe tropeçando, isso é normal, né? Na vida, acontece. Mas como é que eram... Te interrompi, cara, mas não. Como é que eram os teus hábitos, assim, dá uns exemplos, por exemplo, na questão alimentar. Você comia bastante ou você comia porcaria, por exemplo? Comia errado. Massa, fast food, essas coisas? Eu comia bastante e comia errado também, né? Na verdade, o café da manhã, o que uma pessoa, hoje em dia, o pessoal normal faz, é pão, né? Farinha. Você vai comer um sanduíche, vai tomar um café com açúcar, né? Era o que eu fazia, mas eu não comia né? Eu comia 3, 4. Dava 9 horas da manhã, quando não tinha nada a fazer, ia no posto, comprava um pastel e já comia. De meio-dia, rachava a pança comendo, até estourar quase, né? Falando de uma forma bem informal. E refrigerante, muito refrigerante. Gostava muito de Coca-Cola. Ainda gosto, mas toma zero, né? À tarde, a gente tinha sempre o hábito de se reunir com a gurizada e tomar um refrigerante e comer um chocolate. À tardezinha, à noite, você tomava de novo refrigerante e pastel de novo. Não tinha não é uma orientação, mas eu não tinha o hábito de comer certo. Sim. E você tinha noção durante o percurso ali, até chegar o momento que você decidiu, opa, vamos mudar radicalmente. Você tinha noção ou você começou a ter noção praticamente ali na chegada dessa virada de chave? Que você estava errado, que a alimentação estava... Tipo, você sabia que, eu tô comendo esse pastel ele vai virar graxa, como tu disse. Sabia? Tinha essa consciência. E o que acontece? Hoje, claro, eu me permito também comer isso daí, né? Eu não sou a pessoa mais saudável do mundo, né? Você pode se permitir, desde que você tenha um gasto. Sim. Né? É isso que eu sempre ponho na minha cabeça. Se eu quero comer por exemplo, hoje à noite eu quero comer uma pizza. Eu faço uma restrição um pouquinho mais grande durante o dia, né? E à noite
posso comer minha pizza tranquilo, sem problema, que não vai dar impacto. Não que o corpo, né, a questão de estética seja importante, mas mais que, como eu digo, é pro teu bem-estar, né? Você precisa disso. E me fugiu só a pergunta que tu tinha feito. A questão da noção, né? Da noção de que você estava ingerindo ali e era mal, era ruim. Você tinha noção que era ruim. Tinha. Mas tu, nessa época tu pensava, tá me fazendo mal, mas tudo certo? Não, tava tudo tranquilo. A gente não pensa nas consequências na hora. Acho que, não só para questão, eu digo para a questão da alimentação, acho que em tudo a gente não tem muita demora para pensar e para cair a ficha das coisas, né? Não ligava, não. E você se sentia mal, assim? Questão de saúde? Algum problema? Além das articulações? Acabou acarretando algum problema? Não, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho bronquite, né? Então, qualquer esforcinho que eu fazia, bronquite asmática, qualquer esforcinho que eu fazia, eu já ficava ofegante, né? Então, era a única coisa, assim, que, no mais, como eu digo, a questão de articulações. Mas né? isso, e daí, com a tua mudança de hábito, mudou bastante. Melhorou muito. Bastante. Legal, cara. Bacana. E foi... tu lembra mais ou menos o horário que foi que você olhou pro espelho e daí foi do dia pro outro ou já foi no mesmo dia que você mudou o hábito? Não, foi à noite. Foi à noite? Então, assim... Você pensou já amanhã de manhã vai ser já diferente. Começa, porque a gente sempre tende a colocar tudo para segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. Não, é agora. E a partir do outro dia já fiz ajustes já, né? Que eu podia fazer. A gente usa, né? Até hoje bastante rede social, mas na época não tinha tanto, porque não tinha Instagram, né? Então você sempre via alguma coisa em rede social e sempre tentava, né? E tinha falhado várias vezes, vou fazer uma... tem gente que fala, fazer a dieta disso ou a dieta daquilo. Uma coisa muito radical. Eu não tentava, mas falhava. Né? Então, eu acho que eu preciso fazer uma reeducação, uma mudança de hábito, né? E ver o que é o melhor para mim. Então, eu fui ajustando. No outro dia, daí já comecei a comer fruta, no café da manhã, de meio-dia já comecei a me servir menos. Foi à tarde de novo uma fruta. Fui fazendo esses ajustes. À noite procurei não encher tanto. Mas para você fazer essa mudança aí, você teve que mudar muita coisa na tua rotina, né? Por exemplo, é muito mais prático no meio da tarde você ir em algum lugar e comprar uma fritura, alguma coisa que está pronta ali, do que você, querendo ou não, ir no mercado e comprar uma fruta. Dá a impressão de ser muito mais prático você pegar a comida pronta ali, né? Claro. Fica muito mais... Não é mais acessível, né? Mas é só pegar ali e comer e deu. Ponto, né? Mas hoje a gente tem bastante opções, né? Tem várias opções. Você chega, por exemplo, você vai no mercado, tem a parte lá da padaria, mas tem o hortifruti. Então, se você tem tempo para você abrir um pacote de salgadinho e comer, acho que você tem tempo também de pegar uma maçã e descascar e comer também. Acho que essas coisas que você... Porque as duas coisas estão no mesmo lugar. Né? Então, é da tomada de decisão. Né? Mas cada um pensa de uma forma, né? Sim. E por você ter isso na tua rotina, naquela época de comer muita besteira, né? A gente chama assim. Querendo ou não, ela vicia, né? Porque são tipos de comidas, assim, que elas são saborosas, né? Elas despertam o paladar da gente. E tu sofreu muito nessa adaptação? Tipo, foi repentina. Ontem eu comia fritura, hoje eu tô comendo fruta, uma maçã. Mas um dia, beleza, mas e aí continuar isso daí? Você se manter regrado nisso? Ou teve quedas? Não, teve. É porque acontece, como eu te falei, tem tropeços, né? Durante o caminho, né? Mas o principal, né? Você fica estressado. Não sei se vocês já fizeram alguma vez isso, mas você se sente estressado porque você era acostumado com uma rotina diferente, né? E como você falou, mas te dá uma sensação de prazer, né? E então, claro, você comer um pastel no café da manhã ou 3 pães, né? Você comer e depois tem que mudar para uma maçã, uma banana, uma coisa tipo... É claro, é menos... Não é tão gostoso, né? Mas com o tempo você vai se adaptando, né?
E foi indo assim, teve, como tu pontuou aí, teve queda sim, só que você também, como eu te falei, você tem que se permitir também. Hoje, como eu te falei, no caso da pizza, porque senão a gente fica muito paranoico com as coisas, não pode ficar. Eu acho que tem que levar, não é 8 ou 80, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? equilíbrio, né? Não é um fim do mundo se você comer um chocolate, não é um fim do mundo se você comer um hambúrguer um dia, não é. Né? Você tem que, no outro dia, tu rala de novo, vai lá, corre, pula, salta, sei lá, faz alguma coisa. O importante é estar o corpo em movimento. E você já fazia, além do futebol, você já fazia atividade física antes de ter essa mudança de hábito alimentar? Outra atividade além do futebol? Não, eu só jogava bola, né? Jogava futebol, volta e meia, tinha o hábito de correr, mas não tanto. E mais assim, né? E daí, além da alimentação, você também optou por mudar a rotina da atividade física. Ajustar. Incluir, aliás, a atividade física na rotina. Isso, porque quando eu fiz essa mudança, eu trabalhava na Celulose Irani, então eu acordava 4h45, pegava o ônibus às 5, chegava lá às 6, trabalhava, né? Chegava em casa às 3h30. O que eu fazia? Quando eu não ia pra academia, eu pegava e ia caminhar. Porque até então eu não aguentava correr tanto, né? Aí pegava e ia caminhar. Todo dia eu fazia alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa e às 6 horas ia pra faculdade e retornava pra casa às 11h30, meia-noite. Então, o período que tinha pra fazer uma atividade física era bem curto. Mas você tinha que achar dentro disso, né? Achar o que dá. Mas você teve disciplina de todo dia? Sim, todo dia. É. Todo dia. Todo dia. Não... E foi fácil essa parte? O que foi mais difícil? Mudar a alimentação ou incluir atividade física? Eu acho que o mais difícil foi a parte da alimentação. Porque se de 24 horas do dia você não tirar 1 hora pra você, daí como é que a gente vai fazer, né? Eu acho que às vezes você tem que se priorizar. Né? Saúde eu acho que é uma coisa muito importante e a gente acaba relaxando às vezes. Né? Aí vai se deparar como eu falei, quando você olha na frente do espelho ou quando tiver cheio de problema de saúde. Sim. Né? Então, acho que é melhor você ir fazendo um pouquinho por dia que vai ajudar em inúmeras coisas para frente. Né? E a questão, claro, da autoestima também melhora bastante. Você teve esse período ali, comentou agora que trabalhou na Celulose Irani, enquanto estava nessa primeira estágio da faculdade, né? Isso. Da licenciatura. Isso. E aí entrou para a prefeitura, tu disse? Isso. Eu, desde pequeno, eu sempre gostei de máquina pesada, né? E quando eu era, acho que tinha uns 4, 5 anos, eu morava aqui no bairro São Sebastião e o nosso vizinho, ele trabalhava com uma máquina da prefeitura. E sempre ao meio-dia ele ia com a máquina para casa e me brilhava o olho de ver aquilo lá, né? E tinha dias que ele me levava junto, eu dava uma volta e peguei o gosto, né? Aí sempre pedia, quando a mãe ia comprar algum brinquedo, eu queria um tratorzinho, um caminhãozinho, uma coisa assim, né? Sempre do tipo. E quando a gente mudou daqui de baixo, que a gente foi morar lá na Bahia Alta, nunca saiu da minha cabeça a primeira vez que eu vi uma moto niveladora. Que é vulgo patrola, né? Que faz o serviço de manutenção em estrada. Que eu vi a primeira vez, nunca mais me esqueci, sabe? Foi Banhei o olho e disse, nossa, é uma coisa incrível, né, pra mim. Uma criança pequena e o gosto que tinha por máquina. E nunca mais saiu isso da minha cabeça, entende? Foi passando o tempo, e indo, e nunca perdi o gosto por máquina. Ficou, mesmo dando uma idade mais avançada, continuava gostando e foi indo. E quando eu entrei ainda para trabalhar na Irani, eu entrei como auxiliar de produção e tinha as empilhadeiras lá, né? Então, trabalhei um tempo como auxiliar, fui caprichando no serviço, me passaram a operador de empilhadeira. Ponto. Aí, um dia eu estava passando, né? Isso, voltando um pouquinho, quando eu vim morar novamente com meu pai, porque eu fui para Catanduvas e depois vim morar com meu pai. Meu primeiro dia de aula aqui, quando eu voltei para Ponte Serrada, que eu tinha 16 anos, que eu fui para a escola, eu vi de novo a moto niveladora. Era uma moto niveladora nova que a prefeitura tinha comprado. E na minha cabeça, na hora, um dia eu vou trabalhar com um negócio desse aí, cara. Então, daí agora voltando lá, passando para frente, quando eu estava na Celulose Irani,
eu abri o concurso na prefeitura e eu peguei e me inscrevi, né? Pedi uma instrução para um colega meu, me inscrevi, fui, fiz, passei, acho que em terceiro lugar aquela vez, mas sem ter muito conhecimento, quase nada, né, da máquina. E deu uns 5, 6 meses me chamaram para assumir a vaga. E você nunca tinha subido numa patrola? Tinha 1, 2 vezes que esse meu colega, né? Que ele já partiu dessa para melhor, né? Ele tinha me dado uma orientação. E daí me chamaram para assumir a vaga, vim. E você veja bem, né? É um maquinão enorme. Sim. Uma responsabilidade imensa, né? Aí fui... Aí comecei e fui aprendendo ali. Você vai... Aprendeu na prática ali errando na dia, profissão. isso. Errando um dia, no outro você acerta, depois erra de novo. Porque não é fácil, né? Como eu digo, você acertar, fazer a manutenção numa estrada e todo o processo que tem que ser feito não depende só exclusivamente, né? Por exemplo, da moto niveladora, você precisa de material para você pôr na estrada, é uma corrente, né? Então dependia dos companheiros dos caminhão, o pessoal da escavadeira carregava material para a gente colocar, né? Então é uma corrente, Sim. né? Mas antes de você entrar na profissão em si, você tinha essa noção, primeiro, da corrente, do ciclo, né? Que você ia fazer parte de uma equipe com outras frentes, e também tinha noção da importância da operação dessa máquina, o que ela desempenhava em si, ou era simplesmente porque tu achava a máquina grandiosa, bonita, imponente? Não, eu tinha essa noção. Eu tinha porque, você veja bem, o escoamento da produção, né, do nosso município depende de uma estrada de qualidade. Então, você precisa fazer um trabalho bem feito para, né, permitir que o pessoal vá e volte com segurança e consiga, né, fazer o transporte das coisas. Claro, tinha essa coisa, é um maquinão grandão, a chave sim, mas eu tinha noção do que você tinha que fazer, da importância que era uma moto niveladora, mas eu não tinha a noção de que era o carro-chefe, né, para você fazer, no caso de uma prefeitura, né, na Secretaria do Transporte e Obra. É o carro-chefe. Para a manutenção das estradas. Isso, depende muito. Tem que ter, né? É indispensável. Algumas outras máquinas você até consegue contornar, né? Isso. Se a prefeitura, no caso, não tem, né? Mas a motoniveladora precisa ali para justamente o trabalho dela nivelar, né? Isso, o piso ali. Isso, fazer, né, saída da água e um monte de coisa que precisa, né? Quanto tempo você ficou, né? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Aí você... Já depois do primeiro ano ali, segundo ano, já estava dando aula de patrola. Todo dia você aprende uma coisa nova, né? Trabalhando com máquina. Todo dia. Porque é um terreno diferente que você vai, é um lugar diferente. Todo dia tu aprende uma coisa. Se o cara pegar e disser, não, eu sei tudo, aí o cara tá mentindo. Né? Eu acho que é uma escola. Todo dia que tu embarca, como eu digo, uma coisa diferente e tem que sempre estar apto a... você... Fiz errado hoje, passou lá pela estrada, a água não correu onde tinha que correr, né? No outro dia tu vai lá e faz certo, tem que mudar, tem que ser suscetível à mudança, né? Sim. E saber que você não sabe tudo. E né? aí ter essa consciência. Sim. Desculpa. Não, desculpa a gente, né? Ficar te cortando. O Fala que nem Mais o Faustão, né? O Fala Mais é pro convidado, né? Pra gente. Mas... Então foram 7 anos trabalhando com a máquina. A máquina especificamente, ou você pegou outras? 7 anos com a mesma máquina. E se satisfez profissionalmente? Sim. Realizou o sonho? E era aquela patrola que você viu, que era novinha lá? Isso. Era aquela lá? Isso. Porque a primeira que eu vi, um ano antes de eu entrar na prefeitura, eles te venderam. Quando criança, né? Aí essa outra mais grande que eles têm até hoje foi quando eu vi o dia que eu fui pra escola. No ensino médio. Isso, até hoje era aquela máquina. Era uma realização de um sonho, né, cara? Quando eu entrei a primeira vez dentro, nossa. E vamos tentar fazer um recorte, cara, e juntar os dois temas que a gente conversou até agora. Da profissão e da tua vida, mudança de hábitos ali. Dentro da profissão, você começou a trabalhar com a patrola, a moto niveladora, você já tinha feito essa virada de chave? Já. Já? Já tinha começado a fazer, tava como eu digo, se ajustando, né? Aquela coisa que não podia ser tão radical, mas tinha que mudar. Certo. E aí,
a profissão em algum momento, ou a rotina da profissão em algum momento, ela ajudava ou atrapalhava? O que acontecia, né? Por exemplo, de manhã cedo, quando você ia abastecer a máquina, você vai no posto de combustível. Aquele cheirinho de pastel quando você frito. entra, que você vai assinar a notinha lá, o que tem na tua frente, né? Tem pastel, tem pão de queijo. E tinha dias que o cara não ia lá e comprava, comia, né? Aí você vai pro serviço. Na época de fruta, né? Você tava sempre com a máquina carregada de bergamota, né? A questão daí do almoço, você tinha que se controlar, porque a prefeitura sempre manda o almoço, né? É licitado. Sim, para você comer no loco lá, né? Marmita, No interior, eles né? mandam a marmita, né? Então tinha que se controlar, porque se o cara comer tudo e tomar refrigerante toda hora, você vê, tá esparramado em cima do banco, né? Como eu digo, eu tinha que fazer certos ajustes, né? A respeito disso, porque não é fácil, tudo puxa para você comer e ficar sentado, né? Come e senta. Porque embora você use o físico ali, você está pilotando, na verdade, a máquina ali, você não tem esforço, né? Não, tá sentado, né? O esforço é a tua cabeça, né? Tem que prestar bastante atenção. Exato, né? É um trabalho mais de cabeça do que propriamente físico, né? E você era um concurso? Você estava como concursado ou como concursado. Processo seletivo? Não, concurso mesmo. Concurso. Então era uma vaga efetiva tua. Isso. E você podia se aposentar ali. Sim. Mas você optou por sair daí. Sim. Você falou que quando entrou, na época que você entrou na prefeitura, você já estava cursando a faculdade, né? Sim. Quanto tempo? Quando eu entrei na prefeitura? Quanto tempo de faculdade você tinha? Ali eu já tinha, acho que dentre as começo, eu começava, parava, começava, parava, começava, parava. Entendeu? Que eu comecei a cursar educação física, tempo que eu trabalhava na soldadiraria ainda. Sim. Então você começou e parou várias vezes. Várias vezes, né? Então eu entrei na prefeitura em 2016. Dia 6/6 de 2016, eu entrei na prefeitura. E a faculdade, quando você estava na prefeitura, quando você entrou na prefeitura, você estava fazendo faculdade? Estava numa dessas de entrar e... Eu fiz mais meio ano. Uhum. Mais meio ano, e daí larguei, mão. Não, Mas já tinha cumprido quanto por cento? Já tinha 60% da licenciatura. Terceiro semestre? No Tava quarto, indo pro quinto semestre da licenciatura. Tava terminando o quarto e ia pro quinto, né? Mas daí com essas... Começa, para, fica a matéria pendente e uma novela. Aí você ficou... Esses 7 anos aí que você ficou na prefeitura, você não voltou pra... Não, depois de um tempo eu decidi voltar. Tu voltou então. Aí o que acontecia? Né? Então, pra mim, era uma realização de um sonho. Como você falou ali do concursado, eu podia... Não, pra mim tá ótimo ali, e chega, né? E até no primeiro momento eu tinha esse pensamento. Não, eu tô estabilizado, eu tenho meu trabalho. Tá ótimo, era uma coisa que eu queria e fazia com muito gosto, né? Porque quando você, acho que trabalha... Quando você tem amor pro que você faz, você não precisa trabalhar, né? Eu acho que é uma coisa que as coisas vão fluindo naturalmente, é tudo super tranquilo. Uma terapia, né? Isso. Não, quem não tem as coisas que incomoda também, né? Mas muito mais prós do que contra, né? Aí, o que aconteceu nesse período, né? Como eu trabalhava e não fazia mais nada, né? Não sei fazer minha atividade física, né? Pegava, ia pro serviço, jogava minha bola, daí tinha parado com a faculdade, eu voltei a ter um pouquinho mais de desleixo mesmo, sabe? Comecei a beber um pouco mais, né? E como eu falei pra vocês, ia no posto, vinha um pastel, isso, aquilo, você vai meio que Você permitindo ali, fugir um pouco da linha. E daí vai acontecendo aquela coisa de novo, tu vai, né? Esparramando um pouquinho. Aí, nesse período, chegou uma hora que os gastos que eu tinha, né, acabaram, tipo, aumentando, né? Que, daí só com o meu salário da minha esposa já não bastava. Aí eu pensei, eu tenho que achar uma outra fonte de renda. Né? Daí um dia, minha esposa falou, mas por que tu não volta pra faculdade? Aí voltei. Daí mudei pra bacharel. Mudei pra bacharel, eu tenho que achar alguma coisa. O que eu fiz? Daí o que deu estalo na minha cabeça? Se eu vou ter que usar a minha força de vontade, que eu também vou me motivar mais ainda, né?
para pegar e passar para outras pessoas também. Uhum. Você dá uma instigada nas pessoas e assim eu também vou me cobrar um pouco mais, você também voltar a ser um pouco mais regrado, né? E vou, claro, conseguir arrecadar também um pouco dele. E aí tu concluiu tua graduação. Mas em que momento você decidiu por deixar, querendo ou não, a carreira que era estável, né, de servidor público, para galgar outra frente ali, daí na parte da atividade física mesmo, né? Como profissional nessa área. Então, a parte assim, de você você trabalhar com o público, principalmente em prefeitura, né? Como a gente costuma falar, você precisa ter as costas largas, né? Porque você sabe que você sempre vai escutar, não daí de dentro, né? Mas devido a... Eu não quero me expressar mal aqui, mas vocês sabem que o nosso município ele tem muita linha política, né? Uhum. Então, o que acabava acontecendo? Às vezes você ia fazer a manutenção de uma estrada ou coisa assim, chovia, né? O que você pode fazer? Se você faz a manutenção da estrada e não chove, faz poeira. Se você faz e chove, faz barro. Se você põe a cascalho, porque ponharam muita pedra. E isso é uma coisa que, claro, com o tempo vai te desgastando. Sim, nunca tá bom. É o tal do nunca tá bom. Nunca tá contente, né? A gente nunca... Você até, eu digo, você tem asfalto, abre buraco, então você imagina, né? Então, na estrada de chão, isso foi saturando. Né? E quando eu passei a lidar com as críticas? O que aconteceu? Eu fui me incomodando. Eu me incomodava, porque você quer fazer a coisa certa, mas nem sempre acontece conforme esperado. Se você, como eu falei, você vai lá e faz, por exemplo, britou uma estrada e de repente dá uma bomba d'água, a chuva às vezes leva embora. Uhum. Depois você tem que ir lá, mas o que tu vai fazer? Né? Uhum. E quando eu passei a lidar com pessoas na prática da educação física, da aula, eu comecei a ver um outro lado. Das pessoas. Isso, que daí você passa a ver o quê? Né? Se você... Como é que eu vou explicar de uma forma correta? Se você instigar a pessoa, orientar ela para o bem, fazer ela se cobrar mais, você incentivar ela, você vai ter um retorno. Porque é prazeroso para você ver o teu aluno conseguir um objetivo, o que ele está procurando, seja só melhorar o condicionamento, ou emagrecer um pouquinho, ou conseguir praticar determinada modalidade. Isso é gratificante para você. E lá não tinha mais esse... trabalhando na área ali da moto, já não tinha mais isso. Não tinha mais o que você, por exemplo, almejar. Sim. Entendeu? Perfeito. Não tinha mais. E um certo dia eu dava aula na rua, né? Me passou pela cabeça assim, acho que eu vou viver disso. Só Você disso. dava aula onde? Na rua. Na rua? Eu comecei na rua dando aula. Como assim? Eu comprei um material, comprei uma corda naval, umas cordinhas de pular, uns colchonetes e ir na rua. Aí tu, fora do horário, tu tinha então um expediente como servidor, né? Isso. O horário comercial que chama ali. Isso. E aí, à noite, fora do expediente, tu tinha um terceiro turno, que daí você dava aula para os seus alunos. E isso eu decidi um dia sentado lá, um dia que estava chovendo, sentado lá na prefeitura. Eu comecei a dar na minha cabeça, né, a ideia da atividade física e o que eu ia... A proposta que eu tinha para fazer para as pessoas. E foi lá de dentro, foram meus primeiros alunos. Eu estava sentado, numa mesa, bem igualzinho. Assim, mas que tô com uma ideia assim e vou falar para a galera o que eles acham. Então eu saí dali, desci que era do pátio, desci na agricultura, conversei com uma colega. Disse, não, interessante, por que eu vou? E fui lá dentro da prefeitura, subi, falei com uma outra galera, não, a gente vai. E só ali de dentro eu consegui, na época, né, 5 alunos. Então, eram 5 pessoas que estavam confiando em você e você tem que entregar algum resultado. Porque senão roda, né? Se você não entregar resultado você me contratou, você vai querer resultado, mas também tem que fazer a tua parte. Sim. Né? Então, trazendo isso, não tem, como eu falei, puxando para o serviço da Moto não depende só de você. Também depende de condições climáticas, a quantidade de tráfego que tem numa estrada. E isso ali, trazer isso para a educação física, para a atividade física, dependia só de mim e do aluno. Nós dois. Não tem que ter o quê? um mundaréu de coisas, tem que ter o quê? Sempre tem que ter uma certa fidelidade. Você não pode mentir. Se tu comeu, professor, eu exagerei. Então, daí você sabe o que você vai fazer com o aluno, como é que você vai direcionar ele, né? E quando começa a ver, foi vendo, foi dando resultado, foi gostando, fui investindo mais, comprando mais material.
Até que chegou um dia que acho que estou precisando de uma sala. Uhum. Mas você falou, só para ficar mais claro, na rua, tinha um local específico que você ia para fazer os treinos ou era diverso? Às vezes a gente ia na Santa, fazia as escadarias da Santa, às vezes a gente ia no campo, às vezes na Paralela, às vezes aqui na praça aqui do centro comunitário. A gente ia ali. E Com o grupo de alunos ali que você isso, tinha. essa galera aí. Nessa época você já tinha concluído a faculdade, Sim. então? Não. Não? Eu levei mais um aninho pra concluir a faculdade. Mais um aninho pra concluir a faculdade. Uhum. Então você estava na graduação, ao mesmo tempo ali pegando a teoria, a prática Isso, e porque- tudo mais, né? Daí você vai, o aluno vai te ensinando também, ele vai aprendendo a lidar mais com as pessoas. Sim. E você em que momento aconteceu assim de você dizer vou interromper então o ciclo, né? O ciclo de servidor público e agora entendo que não preciso mais dessa garantia, né? Você sabe que todo fim de mês vai estar certo aquilo lá na tua exato. conta, né? Você ser professor, entre aspas, eu não sou um personal, né? Eu sou um professor que tem uma galera em grupo, né? Você sabe que depende de você. Se Sim. o Jefferson não for meu aluno, eu não vou levantar grana, então eu vou ter que, né? Porque tu é um autônomo, você não tá recebendo um salário em si, né? Isso. E é uma renda que vai variar, né? Exato. Pode ser para mais, mas pode ser para baixo também, né? Isso. Então, o que aconteceu? Como eu falei pra você, tava desgastado, né? Aí, olha que interessante. A gente foi... Daí, devido, claro, às condições climáticas, tinha dia que era muito frio, tinha dia que chovia. Aí, como é que tu vai dar aula? Uhum. Né? Eu tinha que fazer o que com a galera? Quando era muito frio, tinha gente que ia mesmo no friozão mesmo. Mas tinha dias que a gente tinha que ir lá na garagem de casa, lá na área de casa. Né? E a gente treinava lá. Fazia lá. E foi passando tempo assim, preciso dar um conforto melhor pra essa galera aí, né? Aí olha como é que uma coisa leva a outra. A gente tava jogando um campeonato do banco. E a gente ganhou o campeonato. E quando a gente ganhou, a gente veio comemorar na casa do meu compadre, que é o Pelé. A gente veio comemorar lá e tinha o porão lá, o espaço aberto lá. E eu perguntei pra ele, você viu, Renato, essa sala aí? Ele disse, tá aí, compadre, eu tô fazendo uma sala comercial, alguma coisa. Você viu? Mas então arrume ela pra mim que eu venho. Eu falei, isso foi no fim de dezembro pra ele. Deu dia 10 de abril, ele disse, viu, a sala tá pronta. E daí? Não tinha mais pra onde correr. Eu vou fazer o quê daí? Pediu para reservar, né? Se ele pegou e arrumou tudo, o que eu vou fazer? Eu disse, agora tem que fazer acontecer. Trouxe o materialzinho que eu tinha de casa pra sala. Avisei a galera. Só não avisar que eu tinha conseguido uma sala, bastante gente que ia, por exemplo, uma vez por semana, já mudou para 2, uns mudaram para 3. Eu fui conseguindo mais aluno, porque daí você tem um espaço, né? Sim. Para você poder trabalhar. É mais confortável, né? Independente de ser quente ou não que seja errado treinar na rua, é ótimo. Sim. É maravilhoso, né? O importante, como eu digo, o importante é você praticar uma atividade física, independente de qualquer uma que seja. O importante é isso, né? Aí eu levei, então, a galera para lá. E eu fiquei mais um mês. Fiquei mais um mês na sala. E daí o que acontecia? Você trabalhava das 6 às 7 na sala, 7 horas, eu ia pra prefeitura. Retornava às 5, 5 e meia, tomava um banho, 6 horas ia pra sala de novo. Passou a ser o quê? Um pouco mais... E claro, já tava desgastante, né, também. Cansativo também, porque você não tinha mais horário para... Isso. De descanso, né? Mas o descanso, daí você conseguia treinar um pouco, você consegue descansar treinando. Daí eu tava dando aula uma manhã, aí eu pensava, cara, eu saio daqui que é um ambiente, não que seja um ambiente, né, muito... você lida com pessoas também, né, mas é uma situação totalmente diferente. É outra vibe, né? Isso. Eu tava lá, então você instigando as pessoas, dependia exclusivamente de mim e do aluno, né, eu saía de lá, chegava na prefeitura, às vezes acontecia... coisa que não, como eu digo, que não depende da gente, né? E eu acabava me incomodando. Incomodando assim, pô, acho que chega. Pra mim, eu acho que deu, né? E decidi, fui pedir, só, quero exoneração do meu cargo, vou... Ponto. Mas não, aconteceu mais por esses motivos de dia a dia mesmo do que você ter a certeza de que o negócio...
agora vai dar certo e ele vai ser melhor do que se eu continuar em ambos? Na verdade, foi 50-50. Uma coisa, né? Foi. Eu tava, como eu falei, um pouquinho já desgastado. E eu tava vendo que vi, né, que o negócio era... Tinha potencial. Tem potencial, porque, como eu digo, depende, você tem que, igual eu falei no começo, né? Você tem que acreditar em você. Porque você veja bem, nós temos ótimos profissionais aqui na cidade. Ótimos, né? Temos, por exemplo, temos a academia lá do professor Júnior, do Maurício, do Pedro, da Camila, do professor Francisco. São ótimos profissionais, né? Então, o que você tem que pensar? Você tem que sempre pegar uma coisa de boa que cada um tem e trazer para você. Eu acho que você tem que ter essa humildade. Não pode achar que você é o sabe tudo, né? Então, você sempre pega uma coisinha boa que vai te agregar. Então, o que eu vou trabalhar? O que eu posso fazer? O que eu posso entregar para o meu aluno? Né? E você também tem que entender que você não pode... eu sempre digo fazer isso, falar mal do coleguinha. Entendeu? Eu não posso querer que o Jeff, por exemplo, seja meu aluno, sendo que você também vai falar mal de você. Isso não rola. Porque ele vai conhecer mais de mim do que dele. Sim. Entendeu? E você tem a tua característica, o teu perfil. Acho que eu sou uma pessoa... Eu sou muito direto, sabe? Eu não tenho muito freio para falar as coisas, né? Eu acho que se tá errado, tá certo, tá certo. E tem que falar, né? Se tu pegou e rachou tua pança comendo, tu vai vir no treino, vai ter que ralar. Como é que eu vou passar a mão na tua cabeça? Aí depois não dá resultado, você vai me culpar eu, né? Então, me diga que dependi então exclusivamente de mim e dos meus alunos, eu simplesmente não chega. Tu foi a prefeitura, saí. Sou muito grato, consegui muitas coisas, sei uma profissão. Hoje eu sou, né? Também sou operador de moto niveladora, né? Sou muito grato, me deu bastante coisa. Uma experiência bem bacana de trabalhar no setor público, mas é um ciclo que se encerrou. Sim. Né? 7 anos ali que foram cumpridos e agora virou a página. Isso. Querendo ou não, realizou o sonho, né? Eu realizei o sonho. Sim. Não que um dia não possa voltar, né? Há quanto tempo já faz que você saiu? Da prefeitura? É. Eu saí dia 5 de maio Agora, 24? do ano Ano passado. passado? Do ano passado. Maio nem chegou É ainda. verdade. Poderia chegar, a galera nem sabe quando que a gente tá gravando, né? Vai saber quando que vai pro ar. Vai lá o Ou fim do vai ano. saber quando que eles estão assistindo agora. De repente já estão em 2030 aí. Vamos entrar agora num assunto mais específico, né? Que é a parte específica do treinamento e tudo, o CrossFit em si, né? Tua profissão atual, acho né? importante a gente falar do CrossFit, que é uma modalidade, né? É assim que Isso. chama, né? Então, pra gente começar, então, o que é o CrossFit? Qual a diferença do CrossFit, de uma academia? Academia que a gente fala ir As lá, tradicionais ir lá com puxar peso, né? Sim, Fazer um os aparelhos. supino, enfim. Eu tenho Pilates também, né? Que, enfim, são Isso coisas de mencionar diferentes. também o Pilates antes, desculpa. São coisas diferentes. O que é o CrossFit? A diferença, o que os caras fizeram, o cara que criou o CrossFit, que a CrossFit é uma marca, né? É uma marca. É uma marca. Tipo Zumba. Por exemplo, se eu for abrir um espaço, se eu abrir meu espaço, né, eu não posso colocar CrossFit se eu não for franqueado na marca. Tem que ter o level 1 da CrossFit, para aí sim eu colocar, por exemplo, o Odd 31 CrossFit, né? Não é cross training. Você tem que ter uma licença, Isso, você tem que fazer o level 1 autorização. da CrossFit, né? Mas Então- e qual que é o outro um nome free, assim, pra utilizar? Você usa cross training daí, né? Cross-training. Cross training. Aham. Então, a diferença é que os caras juntaram exercícios aeróbicos de força e ginásticos numa modalidade só. E como se fosse colocar aqui nessa caneca aqui, bagunçar tudo e... Claro, com o tempo eles foram, né? Eu sou um iniciante nessa modalidade. Faz 1 ano que eu levo realmente a sério isso, né? Eles juntaram isso e foram fazendo adaptações e ajustes e pegando um pouco disso, um pouco de LPO também, né? De levantamento de peso olímpico. Certo. Que, inclusive, onde me despertou como é que eu vou te dizer? Que deu aquela, sabe, aquele estalinho, foi quando um dia eu treinava lá com o meu colega lá, que é o Pedro, eu treinava lá, e ele começou a passar exercício de LPO, e eu achei interessante. E fiz um tempo, inclusive até tem um dente quebrado, que eu quebrei por ser monte. Que é o levantamento de peso? Isso, levantamento. Você derrubou a barra no dente? Não, eu fui empurrar pra cima e esqueci de tirar. Bateu aqui. Então, lá foi onde eu me
achei interessante isso e fui buscar mais, né? Fui me procurar mais a respeito da modalidade, né? E eu comprei uma barra olímpica feminina para mim, porque não sabia a diferença na época de masculino e feminina. Comprei uma barra olímpica feminina e comecei a treinar em casa, né? E até então eu não procurava muita coisa a respeito disso, porque era só um hobby, né? Uma prática diferente. Aí quando eu consegui ali a sala, eu agora tenho que me aprofundar mais no negócio, né? Então, como é que funciona, para vocês entenderem bem o que consiste, né? Quando você vai começar um treino, você tem que fazer toda a parte de liberação, alongamento, né? Porque você tem que destravar bem as suas articulações, né? Depois a gente faz um aquecimento, que é aquecimento, tá? Não é para cansar, é um aquecimento, né? Depois você vai para um exercício de força, direcionado para o próximo, para o outro exercício que você vai fazer. Por exemplo, você faz um de força, quando a galera, tipo, vai na academia, você dá uma retada na perna em todo o teu agrupamento muscular ali, né? Você vai lá e capricha, treina, faz a fundo, extensora, flexora. Eu não entendo muito a respeito dessa parte da musculação, que eu sou bem leigo nisso. Então, se eu falar, eu vou fazer cagada. Desculpa, cagada. Não tem problema. Né? No cross, a gente faz o quê? É um exercício de força, né? Um exercício de força que te prepara pro próximo, que é a parte do skill, daí que você vai aprender um movimento específico do CrossFit, ou seja, você aprender a pular corda, aprender um exercício ginástico, fazer uma flexão de cabeça para baixo, né? Fazer, como eu falei, LPO, e as repetições são menores, né? Porque tem a parte de força, depois a gente vai pro skill, que você vai aprender o determinado movimento, e depois tem mais WOD, que é a parte que a galera morre daí, né? Que ali tem aquela gotinha que você tem de energia ali que te sobrou pra tu arrebentar a galera. E o que é esse último estágio? Então, como se fosse um exercício, uma combinação, uma junção de exercícios sem descanso. Tipo um circuitinho. Isso, só que, como eu digo, você junta levantamento de peso olímpico, saltar uma caixa, correr, subir, fazer exercício ginástico. É uma loucura. Né? É uma loucura. Não tem muito como te explicar muito na fala. Falando. É só vendo pra pessoa sentir na pele mesmo como é que é. Né? Quanto tempo dura, cara, o treino, do começo até o fim, passando por todas essas etapas? 1 hora, 1h10, 1h15. Então ele é bem intenso. Eu digo, a parte de força é mais cadenciada, né? Que você prioriza bem, você tem que ter uma técnica boa, né? Para que não aconteça o quê? Para que você não venha ter lesão. Sim. Né? Não adianta, por exemplo, ela vai começar lá, o Jeff vai começar lá, a gente vai fazer um agachamento, por exemplo, vai apanhar 100 quilos. Lá pro cara agachar, o cara vai lá, se arrebenta e não volta mais, né? Eu acho que tem que, assim, e é um esporte que é para todo mundo. Sim. Para todo mundo. Independente de ser alto, baixo, magrinho, gordinho, é para todo mundo. Se você não consegue saltar por cima desse caixote aqui, a gente tem que fazer uma adaptação para você. Entendeu? Então a gente vai colocar um step para você subir, para você passar. Entendeu? É um sistema de comunidade. Né? O CrossFit, que todo mundo consiga fazer. E se você, por exemplo, hoje você não consegue, eu não consigo saltar a caixa, a minha obrigação é que daqui a um tempo você consiga. Eu consiga te instigar a você melhorar. Entende? Aí como é que tu vai ver a evolução do aluno? Mas tu não conseguia saltar o caixote, hoje você consegue. Né? Eu não conseguia fazer exercício ginástico, hoje tu consegue. Então aí que você vai vendo a evolução. Isso que é prazeroso, né? Pra gente que é professor. E o que é ideal? A frequência, por exemplo, assim, 2, 3 vezes por semana, todo dia? Não, na verdade não tem um ideal, né? Você tem que encaixar, ver o tempo, né? Que hoje em dia as pessoas são muito escassas de tempo. Porque, o ideal seria para um atleta profissional, no caso, né? Que não é o caso, né? Ninguém é atleta profissional, né? A não ser os competidores, né? Que a gente sabe que tem concursos. Nossa, tem cara que é incrível. Né? Assim, como de qualquer atividade física que você fizer, é maravilhoso, né? Mas quanto mais vezes na semana você puder fazer, melhor. Desde que, claro, você tenha um tempo hábil para você, né? Mas 3 vezes já é bacana, né? 3 vezes já é bacana, já dá para você ir pegando o jeito da coisa. Sim. E, por exemplo, 3 vezes na semana, eu vou lá, sou o teu aluno. Eu faço
uma vez um tipo de exercício, na outra vez, na semana outra, é assim que funciona? Isso aí, Uhum. exatamente. Claro, a gente tem dias que você repete movimentos, daí vai aumentando, fazendo progressão de carga, né? Mas, geralmente, o WOD é cada dia um WOD diferente, né? Um dia tu faz ginástica, um dia tu pula, um dia tu faz burpee, um dia tu corre, né? Mas tu junta todos eles, entende? Não vou ter, por exemplo, vou ponhar você só subir o caixote hoje, só um exemplo. Não, tu vai... É uma carrada de coisa. E tu tem determinado tempo pra fazer. E é sempre os exercícios, eles são combinados ou eles são isolados? Tem algumas partes que são exercícios isolados. Você faz unicamente esse exercício e repete ele. Isso. Como é que funciona? Como eu falei, por exemplo, se você vai fazer um trabalho de agachamento, você precisa ter uma boa mobilidade de quadril, né? Ter uma boa ativação de core, ficar numa postura correta, né? Então, você já prepara no aquecimento o teu corpo para isso, né? Aí, por exemplo, se foi pro agachamento, beleza, fez o agachamento, pro próximo movimento que a gente vai fazer de DLPO, a gente vai fazer o snatch. Só um exemplo, né? O teu corpo ele já vai estar preparado para isso, ele já vai estar, entre aspas, quente para tu fazer determinada atividade. Depende também, claro, de mobilidade de ombro, cotovelo e tudo mais, né? Então, é uma combinação que eu digo, um vai preparando pro outro. Porque senão tu vai chegar frio, vai dar lesão na certa. Sim. E dos teus alunos, as pessoas que elas vão te procurar para fazer o treino de cross aí, geralmente elas vão com um objetivo, né? Eu quero fazer porque eu quero melhorar meu condicionamento físico, a minha respiração, eu quero perder peso, quero perder barriga, quero ganhar coxa, né? Cada pessoa, ela chega ali com um objetivo. E aí você trabalha, então, individualmente o objetivo dessa pessoa? Ou não? Então, o que acontece? Primeiro, quando você vai chegar lá e pedir, por exemplo, para você treinar, primeiro de tudo, é saúde. Qualquer atividade física que você for fazer, a primeira coisa que você tem que pensar é em saúde, qualidade de vida. Né? Fim estético é uma consequência. Vai do teu empenho que você tem, não só no treino. Como eu falei lá no começo, a questão da tua alimentação, as coisas que você está disposto a se sacrificar, a abdicar para você conseguir outras, né? Então, se você chegar lá para mim e vai pedir, Bulica, eu queria emagrecer, ficar secão. Tá, é uma coisa que eu posso te ajudar. Mas você tem que entender uma coisa, é um processo. Não é do dia para noite, né? Agora, eu tô... Por exemplo, moças, né? Eu queria ganhar perna, ganhar... glúteo, né? Vamos falar bunda, né? Ajuda, mas eu recomendo que direcione, não vai pra academia, que é melhor, vai entregar mais resultado, né? Se você for pedir pra mim, porque eu queria aprender a correr, não, eu não sei. Então, você fazendo uma propaganda, né? Não, vai lá com a Camila, ela entende bem disso. Da musculação, fazer uma reabilitação no joelho, vai lá com o Pedro, ele é um cara fera nisso, né? Musculação, né? A galera que ergue peso valendo, né? Vai lá no Maurício, vai no Júnior, essa galera vai te ajudar muito melhor do que eu, porque não adianta eu querer abraçar o mundo e não te entregar o que tu tá me pedindo. Eu não posso te prometer o que eu não vou conseguir te entregar. Certo. Né? Você vai querer bater, você vai no professor Francisco, que ele vai te ensinar né? A disciplina, né? Do boxe e tudo mais, né? Eu falei, bater no sentido de você aprender uma modalidade de luta, né? Ele vai te ensinar, vai te orientar. Então, eu acho que, assim, é bem amplo, né? Eu acho que, como eu falei, qualquer atividade física, primeiro de tudo, é buscando saúde. Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer, o que eu posso te entregar, né? Se chegar lá com um problema de, por exemplo, de joelho, ou coisa parecida, não, eu não consigo porque eu não entendo. Eu não entendo, pode ser que até piore a tua situação. Né? Agora, se você quiser emagrecer, ralar, aí pode... Estaria mais o cross para uma espécie de um preparo físico, um ganho de condicionamento físico? Seria isso? Isso, né? Como eu falei, que tem todas as valências, né? Você vai pro ginástico, vai pro exercício aeróbico e vai pro de força, né? É um completão que tem, né? E como eu falo, você tem que ter, a disciplina, né? Entender a coisa, como é que funciona. Porque não adianta você se sabotar. Né? É um esporte que
Hoje eu não... Por exemplo, hoje eu cheguei lá pra treinar. Professor, hoje eu não quero fazer liberação. Não, tu vai fazer. Não quero, não, tem que alongar. Tem que fazer trabalho de mobilidade, porque depois se der alguma coisa errada, tu vai ficar de 1 mês, 2 meses sem treinar. Aí vai falar, não, fui lá no professor Bulica, lá me arrebentou, né? O que às vezes até o pessoal fala, mas tu é muito brabo com teus alunos, você xinga. Eu xingo mesmo. É? Xingo. Pois é, como é que é uma aula tua, cara? Xingo mesmo, porque tem coisa que você não pode falar, mas claro, tem que ter respeito, né? A gente brinca, tudo, mas tem que ter cobrança. Se tu encheu a cara ontem de noite e tu por exemplo, extrapolou no fim de semana, chega lá na segunda-feira com a cara de não consigo. Azar, você tava com um pique pra beber, você vai ter que estar com um pique pra treinar também. Se você vai fazer corpo mole, mas azar, eu te arrasto pra fora alguma coisa, você não vai fazer. Tem que botar pra mexer o corpo, porque senão não adianta. Eu digo, você não derramar uma gota de suor, cara, é um treino que não valeu a pena pra mim. Entende? Tem que, lenha, tem que caprichar. Porque senão, como eu falo, você chegou lá e vai me procurar porque tu quer emagrecer. Pois é, tem que tirar o couro. E como é que é essa organização, Bulica, dos alunos? Porque são perfis diferentes no caso, né? Para você montar a turma ali, e você tá dando a aula ali pro grupo, às vezes tem pessoa que vai conseguir fazer, outras que não vão. Como é que funciona isso? Foi naquilo que eu falei antes para vocês. É um senso de comunidade. Chegamos lá para treinar nós 3 e tem mais 5, 6 pessoas. Se eu sei um pouco mais, ou o Jeff sabe um pouco mais, é obrigação nossa ajudar quem não consegue. Não tem que me achar, eu sou o bichão porque eu consigo e você é um fracasso porque você não consegue. Não, a gente tem que ajudar. Porque pode ser que, o fulano lá no cantinho, ele tá olhando você e você seja a inspiração do fulano. E se você não consegue, foi aquilo que eu te falei do caixote, você faz adaptações. Né? O cross, acho que são 7 anos, 8 anos que começou, né, a prática da modalidade. Acho que deve ter um tempo a mais, não sei, mas é mais ou menos nessa faixa. Se popularizou pelo menos, né? Isso, então você tem que entender o que você, a gente não pode se comparar. Porque o Jeff consegue fazer saltar. Vou usar o exemplo do caixote, vamos ficar no caixote. Né? Não, o Jeff consegue saltar o caixote, eu não consigo. Eu sou um nada. Não, cara, tudo tem seu tempo. Né? Eu digo, eu tenho que fazer um trabalho com você, adaptar para você, mas todo mundo tem que fazer a tarefa. Não me interessa como. É o time ali, a equipe, né? Exato. Porque também tem aquela situação, não quer dizer que porque eu não consigo fazer o que ele está fazendo, que eu não estou dando o meu máximo de esforço, né? Exatamente isso. O teu 100% pode ser diferente do 100% do Jeff. Você tem que entender o quê? Também tem outra coisa por trás disso. Você não sabe como é que foi o dia da pessoa. Você não sabe se ela teve problema, se ela estava, sei lá, triste no trabalho, tá com problema de família. Então você tem que também saber dosar as coisas. Às vezes, claro, tem gente que hoje não estou muito bem para você consegue dar um jeito de fazer a pessoa sair mais contente de lá. Por mais que saia cansado. Sim. Cansado é certo que você vai sair. Mas eu vejo que a função do professor, além de você orientar, de você prescrever um exercício para a pessoa, é você motivar ela, você mudar o dia dela. Entende? Que se ela chegou lá triste, que ela sai de lá querendo mudar o mundo. Porque foi aquilo que você falou no começo também. Que a gente sempre, acho que não vou conseguir, eu não queria estar aqui. Quando vê, tu terminou. Tu sai de lá faceira, daqui a pouco decidido mudar o mundo. Sim, né? sim. Você tem que se desafiar. O benefício do depois, às vezes, é muito maior do que a dificuldade de decisão de sair de casa, ir para academia, principalmente quando tá chovendo, tá frio, né? A gente tende a querer se sabotar, vou ficar aqui embaixo das cobertas, vou assistir uma Netflix, não, né? E daí começa, hoje não, amanhã também não. Também não. De repente, você vai vendo que vai fugindo do teu controle, né? Maria, aquilo que eu falei também. Você apanhar a culpa no frio, né? Mas, cara, se você não puder sair de casa porque tá frio, hoje em dia não tem carro. Vai te levar até um lugar para praticar uma atividade física. Vai ser prazeroso para você, vai fazer bem para você. Pense no pós, né? Sim. Pense no pós, não pense só, o difícil é você começar, depois que você fazendo começou, um paralelo ali, tipo o pessoal criticando o serviço de vocês na época ali, que
você trabalhava com a patroa, né? Sempre vai achar uma desculpa, vai achar algo negativo ali para falar, né? É uma coisa que sempre tem, sempre vai ter. E assim acontece para você se sabotar, né? Para você deixar Justamente. de treinar, né? Tem que ter uma cabeça boa, né? E porque senão tu acaba, como eu digo, você comparando demais e isso acaba te fazendo mal. Tem que entender que cada um vai no seu... A referência tem que ser você mesmo, né? Cada um vai... Nesse sentido. Hoje eu conseguia pular 100 cordas, daqui um mês eu consigo pular 200, já um exemplo, né? Tem que se comparar com igual você falou, com você. Sim. Aí passa um tempo, você vai ver, opa, deu uma mudadinha aqui, opa, comecei a emagrecer um pouquinho, você pega mais gosto ainda, né? Tu vai vendo o resultado. Isso, né? A questão de mobilidade, tu vai se sentindo mais confortável para tu fazer as tarefas do dia, né? Como eu digo, a autoestima vai melhorando e, acima de tudo, saúde. Saúde. Sim, perfeito. Cara, muito nessa pegada aí de você ver a evolução em você mesmo. Nas tuas redes ali você traz bastante do teu dia a dia, né? E da tua evolução, inclusive. E eu quero que você comente um pouquinho a respeito dessa sigla que tu falou agora, da LPO, do levantamento peso olímpico. Que é o que você faz, uma das coisas que você faz bastante lá nas redes, Instagram, Facebook, e que você tá aumentando cada vez mais a carga desse exercício. E eu queria saber quais são as tuas pretensões com isso aí. Se você tem vontade de ir pra frente na questão de competição mesmo, né? Sim. Eu acho que quando você começa a treinar, você tem que ter uma meta, né? E quando eu comecei com isso aí, primeiro de tudo, claro, era você promover uma melhor qualidade de vida para mim e conseguir passar para as pessoas também. Mas, quando eu comecei com o levantamento de peso olímpico ali, é que, claro, você vai fazendo uma progressão para que um dia você possa, assim, não vou competir no negócio de levantamento de peso olímpico, mas ir para uma competição de cross, né? Então, eu digo, tem que ter um objetivo, cara, né? Senão você fica meio perdido, tem que ter uma meta e saber curtir esse processo, né? Porque lá atrás, quando eu comecei lá em casa com a minha vara olímpica, né? Eu não tinha me aperfeiçoado tanto na coisa, então fazia o movimento errado e um monte de coisa, né? Porque eu não procurava, eu não ia atrás de saber, né? E além de eu saber para mim, eu tenho que saber passar para você. Porque se eu não souber entregar para você um movimento de LPO, como é que tem que ser feito, tu vai se machucar, né? Mas sendo bem específico e direto na pergunta que você fez, sim, a minha ideia eu tenho a ideia de competir, sim, né? A ideia é de competir, mas não tem que ser bom só em LPO, você tem que ser bom em quase tudo ali, você tem que saber, como eu digo, você tem que saber saltar, tem que saber fazer exercício ginástico, andar de cabeça para baixo, né? Sim. Então a competição que tu comenta é justamente uma competição de cross. De cross, claro. Eu nem sabia que existia competição de cross. Existe, claro. Sim. Porque é o que a gente vê nos Jogos Olímpicos os LPO, né? Que leva no peso olímpico. É específico, né? Isso é específico como eu falei, ele junta exercício ginástico, né? O aeróbico e o de força, e o LPO. Então você veja bem, você vai pegar os caras que fazem o movimento da ginástica mesmo, né? Numa Olimpíada, você pega os caras do LPO, você pega os caras que correm. Tá os três em um só, né? No cross. Você tem que ser, não, claro, não ser o melhor, mas você tem que se fazer o melhor por você, né? Nas condições que você tem, dar teu máximo para você ser bom nessas três coisas, né? E ter uma evolução. Não adianta ser bom só no LPO, que vai chegar na competição, vai ter exercício ginástico, tu vai se amarrar tudo, né? Vai chegar na hora da corrida, tu não vai conseguir correr. Então tem que ser bem distribuidinha a coisa. Sim. E essas competições de cross, elas existem competições regionais, estaduais? Como é que funciona isso aí? Tem. Inclusive vai ter uma aqui, acho que em Xanxerê. Acho que é da CFB, acho que é CFBX, a organização lá da competição, os caras que estão organizando. Ele é uma competição só do boxe, né? Mas do boxe deles, né? Sim. É interno deles. Aí também tem no estado, né? Eu nunca me aprofundei muito nisso, né? De ver. E tem, claro, no Brasil tem a principal lá, que é a CrossFit mesmo, né? Que é o CrossFit Games que tem todo ano.
né? Aí você precisa se classificar e tem que ser um Tem cara... uma seletiva Isso, antes, né? tem Não que é ser... assim pra chegar. Né? Isso, tem que ser fera mesmo, cara, pra tu poder chegar lá, né? Mas você já competiu de alguma forma? Não, Não? como eu falei pra vocês antes, é um ano que eu me dedico exclusivamente a essa... E, claro, a bola também, né? Mas que eu me dedico regradinho à parte do CrossFit mesmo. Mas você tem ideia de quando que vai ser possível você competir? De quando que você vai se, digamos, como é que eu quero usar a palavra? Se sentir confortável, digamos assim, para se inscrever, para competir? Então... Confiante, né? Como é que funciona a competição? Ela tem os 3 níveis, né? Que tem o Scale, o Intermediário e o RX, né? São esses 3 níveis. Então, cada um... Você vai se encaixa, vai na categoria que você se encaixar, né? Não adianta eu querer ir no nível RX lá, porque eu não consigo fazer todos os movimentos, né? Então, acho que é melhor você começa lá de baixo e vai melhorando. Porque ninguém nasceu. Você vai lá competir, tem cara que é estrondoso, né? Em todas as 3 valências que eu falei. Mas e daí o Jeff que começou agora? E se ele quer competir? Entende? Como eu falei, é um esporte que é para todos. Não é para selecionar só o bom. Entendeu? Vai desde lá de baixo até o mais e estão tudo no mesmo bolo. Só que em categorias diferentes. Sim, tem essa categoria justamente para isso, né? E foi aquilo que eu falei. Aí o cara lá de baixo, eles olham e falam, cara, fulano aqui é a minha inspiração. Então, tem que ter uma referência, né? Pra você querer melhorar e poder um dia poder competir. E o teu treino específico, porque enquanto você está dando aula lá, você tá fazendo exercício junto com a turma lá também ou não? É diferente? Tem dias que eu até faço, mas... Tem que ter um tempo específico só para você, Sim, então, no caso, sim, para treinar. Sim. E você treina todo dia? Todo Quanto dia. tempo? Todo dia. A periodização correta que a gente faz, você tem que treinar 2 horas por dia, né? Então, no período da manhã eu procuro sempre fazer de força, né? Força, LPO, ginástica, WOD. Na parte do meio-dia, às 3, que às vezes é o horário que eu tirei folga, eu vou correr. E agora tem mais, né? Os treinos da liga, né? Então tem mais uma coisa que eu tenho que saber dosar também, porque eu não posso sair do treino meu do cross que eu não vou conseguir render no futebol, né? E tem que ter uma coisa, ali na bola a gente tá representando o município, então você tem que se empenhar bem, né? Tem que me dedicar bastante pro futebol, então você tem que fazer uns ajustes. Mas o normal você faz o de força de manhã, cada um na verdade escolhe a periodização que quer, né? Mas o treino de força de manhã e faz um mais correria à tarde, né? Daí tu dá um intervalo ali no mesmo dia. Isso aí. Que é o que não acontece com os alunos, por exemplo. Isso. Os alunos geralmente vão ali uma vez por dia só, né? Isso. Treino 1 hora e 15. Faz tudo naquele tempo ali. E ponto. Muito bem, Bulica. Em relação aos benefícios, de uma forma geral, né, do CrossFit, dessa modalidade específica para os alunos, teus alunos, as pessoas que têm interesse, vontade de aprender, de pelo menos fazer um experimento, né, ver se consegue se adaptar à prática, enfim, porque é uma modalidade diferente de você ir lá, fazer um levantamento de peso, de você fazer uma caminhada, né, você fazer um pilates, né, é diferente. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre os benefícios, né? Como é que a pessoa pode se sentir ali que não tem conhecimento da prática em si? Uma forma assim bem resumida, a diferença assim bem direto do cross para um trabalho que você faz isolado, porque a gente vai malhar na academia, vai malhar peito, você faz peito, né? E está ativando, tem essa ativação dessa determinada parte do corpo aqui, eu não entendo muito da musculação para estar falando. Mas a diferença pro cross é que são exercícios mais livres e você depende inteiro do teu corpo, a ativação é completa, né? Depende desde a ponta do pé até o teu fio de cabelo aqui em cima, né? Tem que estar tudo bem interligado, né? A vantagem da musculação em si é que você consegue trabalhar partes específicas do corpo que vão te deixar mais
vai direcionar mais, vai deixar, tipo, a tua perna mais bonita, teu glúteo mais bonito. Isso você consegue, a musculação te entrega isso maravilhosamente bem. Os caras são fera demais, né? São bem assertivos nisso. Sim, que é, né? o desenvolvimento do músculo em si. Isso, eu né? Quero... A hipertrofia ali que chama, né? Isso, você vai chegar lá, eu quero isso, então o cara vai conseguir te direcionar bem certinho pra isso, né? Porque tem bastante aparelho, o cara também tem... O cara que passa, né? O professor tem bastante conhecimento, né? Já no cross, não. Eu não vou conseguir... Eu posso te entregar alguma coisa, mas eu não vou conseguir te entregar o específico. Eu vou melhorar até o condicionamento independente, como eu falei, se você é gordinho, se você é magrinho, né? Eu acho que mais é a questão que eu digo na coisa de comunidade, né? De você ver que é um esporte que é para todo mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Que a pessoa pode combinar, inclusive, o CrossFit com outras modalidades? Pode, musculação? Eu tenho alunos que fazem... que treinam lá, que fazem musculação, que correm, que... N atividades, né? Que você pode fazer. Só que, claro, você tem que saber dosar, né? Eu não posso, por exemplo, você vai fazer... Amanhã é teu dia de treinar a perna, por exemplo, na academia. Eu não posso te fazer você sair de lá arrebentado, porque senão teu treino não vai render na academia. E a minha ideia não é essa. Você não pode... Eu não posso fazer que tu saia, que eu digo, fadigado de lá, para daí no outro dia você não conseguir render lá no teu, né? Por exemplo, na academia. A ideia é que eu digo, você tem que ter Aí entra aquela parte da adaptação lá do treino. Isso, aí a gente vê, então hoje a gente vai até tal carga, né? Hoje a gente, amanhã eu vou fazer perna, então, por exemplo, hoje a gente faz uma parte mais direcionada para ginástico, que depende mais dos membros superior, né? Então tem que ter esse entendimento e você tem que ser bem transparente, né? Tem uma transparência você e o aluno. Professor, eu tô com uma dor nisso, tô com uma dificuldade naquilo, hoje não tive um dia bom, daí você vai saber dosar, né? A intensidade do treino. O WOD vai ter igual, que é a parte final ali, a parte da carneação. Isso vai ter igual. Mas na parte de força deve se dar uma maneirada. Tem bastante gente que concilia as duas coisas. Sim. A gente já recebeu várias pessoas profissionais da área de saúde e que algumas já comentaram sobre o tripé, digamos assim, né, de você ter uma boa qualidade de vida, que a parte do exercício físico, você através do cross, é muito importante e que tem que ter uma boa noite de sono, tem que ter uma boa alimentação. E você começou, por exemplo, trocando a tua alimentação, né? A tua virada de chave foi justamente na alimentação. E você direciona os teus alunos para terem esse pensamento também de que vão lá fazer os exercícios comigo, mas... o exercício por si só, isolado ali, ele não vai te trazer milagre, não vai fazer milagre, né? Então, ele vai melhorar o teu condicionamento, né? Tu vai ficar mais ágil para certas coisas, vai ter mais mobilidade e tudo mais. Mas a parte, assim, vai até te promover o emagrecimento no começo, mas tu tem que fazer tua parte, aquilo que eu falo. É 50-50, né? Eu tenho que te manter motivado para você estar treinando. E você também tem que fazer a tua parte da alimentação, porque não adianta tu sair do treino e comer 2 pizzas. Aí não bate, a conta não fecha. Né? Então assim, professor, fim de semana aí chutei o balde, então tu sabe que essa semana tu vai se ferrar. Vai se ferrar, porque senão tu não vai ter resultado. E entendo, a pessoa tem que entender, é um processo, não é do dia pra noite. Não é. A gente não nasceu sabendo caminhar, a gente foi aprendendo com o tempo. E por que a gente vive num mundo de imediatismo? Aí as pessoas sempre procuram, eu quero uma outra alternativa, eu vou para isso, eu vou tomar determinado medicamento para emagrecer e tal. Sempre... Encurtar caminho. Isso. E o mais legal é você fazer um trajeto bacana, com atividade física, uma boa alimentação, para você sentir o prazer disso, de ver que você é capaz. Curtir a jornada, isso, né? curta, aproveite o processo, curta o processo. Né? Não queira as coisas do dia para noite, que nada acontece do dia para noite. Se você tá aqui fazendo essa entrevista comigo, né, você aprendeu um monte de coisa, né? Você estudou um monte, né, para hoje você ser um jornal, uma referência aí, né, no estado. Então, todo mundo começa lá embaixo, cara. E acho que é para tudo isso na vida. Para tudo. E como eu digo, isso que tá aí do teu lado, que é o celular, é uma maravilha se você souber usar. Uma maravilha. Mas as pessoas que não, tô sempre, o Jeff tá com o braço maior que o meu. Tô desanimado. A comparação, ela te arrebenta. Te arrebenta, cara. Porque você nunca tá satisfeito, você tenta estar em busca de mais e mais e mais e mais, mas tu não sabe o que o Jeff faz pra conseguir isso.
A quantia que ele rala, que ele acorda cedo, que ele se dedica, que ele faz dieta. Entende? Então, se você não tá no lugar do outro, não vale. Né? Você tem que... Como eu digo, é só você vivenciando isso pra você saber. Porque se você for... Tem gente que... Né, às vezes fala, meu Deus, vocês são loucos, jogar bola, arriscar se machucar. Mas se você não faz parte daquela comunidade, se tu não joga, se tu não sabe a sensação de prazer que te dá determinada atividade física, não fale. Não dê pitaco. Entende? Cada uma tem suas qualidades, e todas, é claro, visando saúde, primeiramente, e também estar tua saúde mental. Porque é isso aqui que comanda tudo. Se você não tiver a cabeça boa, tu não vai a lugar nenhum. E são com pequenas coisas de que, hoje tá frio e eu não vou ir treinar. Cara, tu já começou o dia perdendo. Você já apanhou na soneca aí o telefone, 1, 2, 3, 4 vezes. Cara, você não consegue ter essa disciplina de você levantar. Aí começa, como eu digo, são pequenos hábitos. Hoje eu começo alterando isso na minha alimentação, amanhã eu ponho um pouquinho mais de atividade física, e aí vai melhorando. Aí, como eu digo, uma hora você vai passar na frente do espelho, vai se sentir melhor, vai se sentir mais confortável. Aí sim. Aí tu vai se dar, opa, não, o mérito é meu mesmo. Claro, você tem que ter um norte, né? Uma inspiração, uma coisa que te levou pra isso, né? Mas tem que partir de você, não pode... Ninguém pode fazer por você, irmão. Eu não posso te pegar no colo e sair correndo com você, que você não vai emagrecer. Quem vai ter que fazer é você. Não tem como delegar alguém para fazer atividade física para ti, né? O orientador... tô cansado hoje, vai você lá no meu treino, no lugar. Não dá, né? O profissional da área de educação física, a obrigação dele é essa. Instigar o aluno. Desafiar o aluno, para que o aluno possa conseguir manter ele sempre motivado. Sempre digo, você vai lá, qualquer lugar que tu for, tu tem que fazer um treino, você tem que sair muito melhor do que você entrou. O melhor que eu digo é a tua cabeça. A sensação de dever cumprido, né? Eu penso dessa forma. E não... Se tivesse pra deixar assim, não se compare. Não faça isso porque é judia. Se eu pegar e me comparar com os caras que praticam cross há anos, eu sei que eu sou um iniciante, né? Mas eu já melhorei um monte, cara. E se você for, eu digo, ficar se comparando, eu vou parar então. Porque como é que eu vou chegar e ficar igual aqueles caras? Mas eles também começaram assim como eu tô começando. Igual a gente falou, tem que se comparar com você de alguns meses atrás. Aí sim você vai ver qual que foi a tua evolução, né? Exato. E ter gratidão por isso aí. E se aplica em muitas áreas da vida, né? Não só no exercício, mas dá de usar esse exemplo aí pra muita coisa aí, de a gente melhorar, né, cara? Melhorar e... As tuas turmas, no caso, são turmas com início e fim, ou os alunos, eles vão lá e treinam sem, digamos assim, com horário, horário livre, por exemplo? Ou eles têm horário específico para ir, começar o treino, terminar, aí vem uma outra turma, um outro grupo, como é que é? Isso funciona assim. Claro, pode ser flexível. Hoje o professor deu um imprevisto, eu não vou conseguir, tudo bem. A gente ajusta, né? Faz um encaixe, né? Mas geralmente não, as turmas do cross com horário, tem horário marcado, horário certinho, né? Tanto é que o treino, como eu digo, é padrão. Tá lá na parede do treino, todo mundo é a mesma coisa. Claro, cada um com as suas adaptações. Se você tiver que fazer com cana de PVC, tu vai fazer com cana de PVC. Se tu aguentar fazer com a barra ou com tantos quilos de anilha, ótimo. Maravilhoso. Mas é padrão. É para todo mundo o mesmo movimento. A ativação tem que ser a mesma. Entendeu? Eu não posso, como eu digo, selecionar porque você é um pouco mais forte que... Não, eu vou tirar esse aqui daqui. Não. Claro, tem as turmas que tem uma certa sincronia, já um andamento, né? Por exemplo, cada um treina no seu horário. Você, claro, tem um pouco mais de afinidade com fulano e ciclano, né? Do que se você treinasse num outro horário, que geralmente você treina numa turma fechada, né? Você tem os teus colegas ali, certo, né? Mas se porventura você vai vir num outro horário, a galera também, todo mundo é super parceiro. Tá ali pra ajudar. Não tem problemas de haver desnível, no caso, não, ali, né? Não, então, negativo. A obrigação não é todo mundo nivelado ali fazendo a mesma coisa, aliás, fazendo a mesma coisa sim, mas não com a mesma intensidade, com o mesmo peso, né? Isso, é isso aí. A ideia é que todo mundo, claro, caminhe junto, né? Que você tenha uma boa desenvoltura, todo mundo junto, no mesmo alinhamento, o mesmo rumo, né? Sim. Da coisa.
Pode ser que no meio do caminho você se destaque mais no ginástico do que no LPO. E ele vá melhor, por exemplo, na parte de cardio do que no LPO, alguma coisa assim. Então, você às vezes é bom nisso, um pouquinho mais atrasadinho nisso, mas o objetivo é que a gente consiga ter uma progressão bacana, Sim. né? Não, porque eu não consigo fazer isso, tu vai sair fora. Isso Não vai deixar de fazer. Não, isso vai fazer igual. É. E acredito que seja um motivador também, porque pelo fato de você estar treinando junto ali com outro grupo e o grupo todo tá fazendo a mesma coisa, né? Isso, e todo mundo torce um pelo outro. Entende? A galera tá fazendo ali, quando, dia de bater PR, né, que você vai colocando até onde que a pessoa aguenta, fica todo mundo ali, um do lado do outro, e torcendo. Tu vai conseguir, tu tem que fazer e ponto. A ideia, não digo, é você que se ajudar, se tiver um ou outro ali, né? Motivador também, né? Claro. Bem legal. Bacana, cara. Bom, acho que a gente tá cansado já, né? Só de imaginar todo esse circuito. Vamos se recuperar agora, né? Tomar uma água. Mas beleza, Bulica. Aí, acho bacana demais, E parabéns também por essa tua guinada que você teve lá um tempo atrás, né? Essa mudança tomada de decisão, do hábito alimentar ali, né? Essa iniciativa de empreender, porque você acabou se tornando um empreendedor, né? Abriu o próprio negócio ali e hoje tem já turmas consolidadas de aluno, né? Então, parabéns, cara, para ti aí, sucesso cada vez mais. Obrigado pela presença aqui no Fala Mais, bacana conversar contigo. E até uma próxima, né? Porque eu acho que a atividade física, ela tem que ser assim, não é algo que você tem que fazer esporadicamente, é um negócio para perene, né, para sempre, né? Tem que fazer parte da tua rotina, do teu dia a dia, né? Tem que ser um negócio assim para, comecei hoje, mas só vou parar quando, né? Eu parti dessa para melhor, parar, né? Quando eu parar. Isso aí. Então, acho que é por aí mesmo. Até que o meu corpo permita, né, que eu faça isso. Exato. Mas beleza, cara. Obrigado pela presença aqui no Fala Mais e sucesso. Agora mais tranquilo, né? Muito obrigado. Agora dá pra gente começar bem tranquilo, né? Agora se fosse fazer comida, não ouve ficar. Então vamos colocar a gravar agora. Muito obrigado pela oportunidade, né? É sempre bom compartilhar, ter essa troca de experiência, né? Pra mim é uma coisa totalmente diferente, por mais que eu use o telefone lá pra gravar, mas eu não sou muito articulado pra falar, né? Mas para mim é um prazer, foi um prazer imenso estar aqui participando com vocês e ter conseguido explanar um pouquinho mais a respeito do CrossFit e a respeito também da atividade física e saúde e a importância que tem também, não só no nosso corpo, né, no caso fisicamente, mas mentalmente, a atividade física, a quantia que ela é importante para nossa vida, que são mini metas, isso a minha psicóloga, um abraço para ela, Carol, me ajudou muito nesse processo para mim aprender que na vida não é 880, tem que ter um equilíbrio. Claro. E o segredo é você fazer todo dia um pouquinho, que o resultado com certeza vem. E a atividade física é isso, um pouquinho todo dia, lá para frente você vai agradecer. Sim. Entende? Então, se deixar um recado, pratique atividade física e curta o processo, não tenham pressa, que o resultado vem. E o resultado era o tamanho do teu esforço. E ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. Não se sabote. E ponto. Show. Muito bem, cara. Bacana. Assim, além de você trazer todas essas informações do dia a dia, do negócio que você criou também, né? Mas é muito importante trazer o teu testemunho, né? De uma pessoa que teve justamente essa virada, assim, e a gente vê na prática como é que aconteceu, né? Por isso que a gente fez tantas perguntas a respeito justamente desse teu processo, né? Processo de mudança. E eu acho que é muito legal das pessoas verem também que é possível acontecer esse tipo de transformação nas vidas, né? Então, se você que está acompanhando aí faz exercício ou não faz, ou quer fazer, ou acha que não tem a necessidade, mas na verdade todo mundo tem, né, cara? Então
tudo que você trouxe aqui hoje, com certeza foi de grande valia, que as pessoas de casa possam ter aproveitado, absorvido uma fração que seja, já contribui, né? Vai começar devagar e sempre, né? Devagar e Exato. continuado que vai longe. Uhum. Isso aí. Perfeito. Ótimo. Bulica, muito obrigado, cara. Obrigado por ter vindo participar aqui com a gente. Também agradecimento especial às pessoas que nos acompanharam aqui no Fala Mais, as nossas marcas parceiras do podcast, né, que são a Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem o Bulica também nas redes sociais, lá no Instagram, a gente vai deixar linkado com a nossa página no Insta. E é isso. Valeu. Cobrem ele para ele ir aumentando o peso, né? Também. Cara, novo vídeo, né? Incentivem ele a evoluir também. É isso aí. Beleza, valeu, gente. Até a próxima semana.